gente passa agora para o benefício denominado auxílio reclusão. O auxílio reclusão é um benefício com previsão no artigo 80 da Lei 8.213 e ele é muito parecido com a pensão por morte. Até porque o dispositivo legal diz que o auxílio reclusão ele vai ser concedido nas mesmas condições da pensão por morte. E o que seria então nas mesmas condições? A gente vai fazer um paralelo. Enquanto a pensão por morte tem como fato gerador a morte, que pode ser real ou uma morte ficta, o auxílio reclusão tem como fato gerador a prisão do segurado. Mas não é qualquer segurado que, indo preso, vai permitir que o seu dependente receba um auxílio reclusão. Na verdade, somente os dependentes dos segurados de baixa renda é que têm direito ao auxílio reclusão. E o que seria um segurado de baixa renda? Atualmente, considera-se de baixa renda o segurado que recebe como remuneração até R$ 971. Quem recebe até R$ 971 ostenta a qualidade de segurado da Previdência Social. Caso venha a ser preso, pode deixar para os seus dependentes um benefício chamado auxílio reclusão, um benefício muito mal compreendido, um benefício que as pessoas conhecem superficialmente e, apesar dele ter previsão no nosso sistema jurídico, desde a década de 70, desde a década de 30, desde a época de Getúlio Vargas, que há previsão para a concessão de um auxílio reclusão. Então, se o segurado for de baixa renda, se ele for encarcerado, os dependentes poderão se habilitar a esse benefício auxílio reclusão. Que tipo de prisão dá direito ao auxílio reclusão? Qualquer prisão, seja ela para cumprir pena, seja uma prisão cautelar, ou seja, preventiva, temporária, prisão em flagrante, qualquer dessas prisões possibilitam o pedido de um auxílio reclusão, desde que o dependente seja de baixa renda. A partir daí, as regras passam a ser as mesmas da pensão por morte. Então, como é que eu provo que o segurado foi preso? Eu vou no sistema carcerário, peço uma certidão de recolhimento à prisão e essa certidão vai substituir, então, o atestado de óbito. Essa certidão deve ser reapresentada de 3 em 3 meses, até porque, caso o segurado venha fugir da cadeia, o benefício vai ser suspenso e somente será restabelecido se ele for recapturado. Agora, cuidado, porque ele tem que ser recapturado no período em que ele mantém a qualidade de segurado. A manutenção da qualidade de segurado foi um tema tratado numa aula anterior, ele encontra assento no artigo 15 da Lei 8.213, e aí vão ser aqueles prazos, né, que a gente já trabalhou bastante aqui no Saber Direito. Então, eu vou considerar a data da fuga como se fosse a data da demissão. Então, quando ele é demitido, ele mantém a qualidade de segurado por 12 meses. Se ele vier a fugir da cadeia, ele vai manter essa qualidade por mais 12 meses. Se ele tiver mais de 120 contribuições, eu vou estender por mais 12 meses, então ele teria que ser recapturado nesses 24 meses e poderia até aplicar também aquela possibilidade da comprovação do desemprego involuntário, apesar de parecer contraditório, a legislação não faz qualquer tipo de distinção. Então, fugiu da cadeia, suspendo o benefício de auxílio reclusão, caso ele seja recapturado. No momento em que ainda mantém a qualidade de segurado, aí sim, eu vou restabelecer o benefício. Caso ele não seja recapturado, a família ficará sem o benefício de auxílio reclusão, com uma remota possibilidade de se transformar o auxílio reclusão numa pensão por morte presumida. Então, se a família demonstrar que o preso, né, hoje foragido, não é localizado, ninguém sabe onde ele está, a família pode pleitear a pensão por morte pelo desaparecimento, já que, de novo, a legislação não faz qualquer tipo de distinção. Nessa hipótese, né, de concessão ou da pensão por morte presumida ou da transformação do auxílio reclusão em pensão por morte presumida, caso o segurado venha a reaparecer, aí iremos cancelar a pensão por morte e os dependentes só deverão devolver o que já receberam se ficar comprovada a má-fé dessas pessoas. Fora isso, o benefício recebido de boa-fé, ele nunca vai ser repetido. Então, sobre o auxílio reclusão, fato gerador, o encarceramento, seja ela qual for, pode ser prisão para cumprir pena ou uma prisão temporária. Enquanto ele estiver encarcerado, pelo tempo que for, 10, 15, 20, 30 anos, os dependentes irão receber o auxílio reclusão e esse benefício somente será cessado quando ele cumprir a sua pena ou, em caso de fuga, ele vai ser suspenso temporariamente, aguardando a sua recaptura.
Caso haja o falecimento do segurado, enquanto ele estiver cumprindo a pena, esse auxílio reclusão ele vai ser convertido em pensão por morte e agora passa a ser um benefício definitivo. Então, nada impede que o auxílio reclusão seja transformado em pensão por morte, caso o segurado ele venha a falecer na cadeia. Curioso é que, enquanto ele estiver na cadeia, enquanto os dependentes estiverem recebendo o auxílio reclusão, é perfeitamente possível que esse segurado ele contribua para a Previdência Social na qualidade de segurado facultativo. Veja que mesmo se ele trabalhar no cumprimento da pena, existe a possibilidade do pagamento de contribuições e aí o tempo que ele esteve preso poderá até contar como um tempo de contribuição, quem sabe, ao sair da cadeia, ele já esteja até aposentado. Logo no início, quando eu começava a falar do auxílio reclusão, eu disse que não é qualquer hipótese que enseja a concessão desse benefício. Então, imagine que o segurado já está aposentado e aí, ao cometer um crime, ele vai preso. Se isso acontecer, os dependentes não terão direito ao auxílio reclusão, porque ele já está protegido pelo sistema previdenciário. Então, se ele já está aposentado, se ele recebe um auxílio-doença, ao ser preso, é esse benefício que vai sustentar os seus dependentes. Para que um segurado deixe para os seus dependentes o auxílio reclusão, ele não pode receber qualquer tipo de remuneração, seja da Previdência Social, seja mesmo do próprio empregador. E o dependente, ele, apesar de não precisar demonstrar a dependência econômica quando ele é da primeira classe, eu vou ter essas situações como impeditivas à concessão do auxílio reclusão. E qual seria, então, o valor do auxílio reclusão? Esse benefício, auxílio reclusão, ele é concedido nas mesmas condições da pensão por morte. Então, tudo aquilo que eu falei acerca do valor de uma pensão por morte, aplica-se ao auxílio reclusão. Então, se o segurado já estiver aposentado, ele não tem direito ao auxílio reclusão. Mas se ele estiver em atividade, ao ser encarcerado, eu vou calcular primeiro uma aposentadoria por invalidez. E aí, calculado esse valor, eu converto em auxílio reclusão. Algumas situações se mostram curiosas. Imagine que a pessoa vai presa, é um segurado da Previdência, um segurado de baixa renda, e nesse momento da prisão, nenhum dependente se apresenta postulando o auxílio reclusão. Será que um fato gerador posterior à prisão poderia dar ensejo à concessão de um auxílio reclusão? É só você imaginar uma situação em que o preso, numa dessas visitas íntimas, engravide, uma namorada que ele tem aqui fora, quando essa criança nascer, ela poderá pleitear o auxílio reclusão, já que o pai preso, sendo de baixa renda, permite que o filho, mesmo nascido após o encarceramento, seja destinatário desse benefício de auxílio reclusão. O mesmo se diga se ele conseguir casar lá na sua cadeia. Uma vez um aluno até me perguntou, e se ele mantiver uma união estável com algum preso que está na mesma cela, esse outro preso poderia pleitear um auxílio reclusão? Aí eu disse que aí também já é um exagero, A legislação, ela é condescendente com os segurados, até porque é um ramo do direito social, mas nem tanto. Então, sobre esses dois benefícios, pensão por morte e auxílio reclusão, benefícios extremamente parecidos, as regras de um vão se aplicar ao outro. Tem como fato gerador a pensão por morte, pode ser presumida ou pode ser ficta. No caso do auxílio reclusão, o ingresso na prisão acarreta a concessão desse benefício e a gente poderia até conjecturar no caso daquela pessoa que deixa de pagar uma PA e aí, por deixar de pagar uma PA, ela vai presa. A prisão civil, por inadimplemento de PA, daria ensejo ao pagamento de um auxílio reclusão? A resposta é negativa, já que o auxílio reclusão é um benefício devido em função de uma prisão de natureza criminal. Somente a prisão de natureza criminal é que dá ensejo à concessão do auxílio reclusão. Agora, e no que tange ao regime de pena? O cumprimento da pena, regime aberto, regime fechado, regime semiaberto, quais as situações que permitem a concessão do auxílio reclusão? Apenas dois regimes permitem a concessão do auxílio reclusão. O regime fechado, ele permite a concessão do auxílio reclusão, e o regime semiaberto. Esses dois regimes permitem a concessão do auxílio reclusão. Veja que no regime semiaberto, uma das condições para a progressão é justamente que o preso exerça alguma atividade remunerada. A condição é que ele trabalhe. Se ele trabalhar
esse fato impede os dependentes de receberem o auxílio reclusão? A resposta é não. Então, se o segurado está no regime semiaberto, se ele trabalha, mesmo nessa situação, os dependentes poderão continuar recebendo o auxílio reclusão. O único regime que impede a concessão do auxílio reclusão é o regime de cumprimento de pena aberto, né? Aquele que é cumprido em casa de albergado, isso aí não permite a concessão do auxílio reclusão. Vejam que, quando eu me referi ao valor do auxílio reclusão, eu fui claro, disse que esse é um benefício exclusivo para os dependentes do segurado de baixa renda. E de baixa renda seria aquele segurado que recebe até R$ 971. Muita gente acha que o valor do auxílio reclusão ele é R$ 971. Já viu o disparate de afirmar que esse benefício tem o valor do teto da Previdência. Isso não é verdade. O benefício ele é calculado e esse cálculo não vai ultrapassar R$ 971, porque esse é o limite para o pagamento desse benefício.